Seja bem-vindo. Você vai ouvir. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal. Pela Web Rádio CT, o programa Rádio de Clique Ciência Jornal, e Tecnologia dinâmico, inteligente. Clique Jornal. A Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal. O jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, comunicação numa evolução natural e gradativa, que é a rádio web do SINDI-CT, que propõe esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural e tecnologia do setor aeroespacial. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, que é a rádio web do SINDI-CT, que propõe esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada através entrevistado do de hoje jornal é o secretário municipal de defesa do cidadão, aliás, a sociedade, releases que venham a funcionar como uma prestação de serviço à população. José Luiz Nunes, secretário municipal de esportes e secretário da comunicação de defesa do cidadão de hoje é o secretário municipal de defesa do cidadão, aliás. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes municipal da Rádio de esportes. Ciência e Tecnologia. Os dois. Ciência e Tecnologia. O José Luiz Nunes, secretário municipal de esportes e secretário municipal de defesa do cidadão em nome da Rádio CT. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio CT, secretário. Competente jornalista. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CT. Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia. É a secretaria que eu tenho sempre nas rádios de manhã, né? Trabalhar na rádio à tarde é totalmente diferenciado, né? E já criou escola aqui. E agora no esporte é boa tarde também. Um trabalho temporário, né? Essa competente jornalista. Estou aqui à sua disposição para poder conversar. Está afastado, né? Especial de Defesa do E Cidadão. eu estou lá ajudando. É a secretaria que eu tenho. Mas para isso não é apenas o uso da caneta, fazer as deliberações do esporte. É preciso entender. E por entender que o secretário é um desportista, né? Um atleta. Eu gosto bastante do esporte, mas a minha função lá é... E eu estou lá ajudando nesse período. Mas para isso não é apenas o uso da caneta, fazer as deliberações do esporte. É preciso entender. E por entender que o secretário é um desportista, né? Um atleta. Eu gosto bastante do esporte, mas a minha função lá ela é... Eu digo pro pessoal, 52 ela é bem esportivos, centro comunitário, poliesportivo, ali na base, salões, na base da caneta, ginásticas. Ontem à tarde mesmo, eu tive uma alegria muito grande. Nós estávamos no orçamento, de fazer o trabalho. Tem uma secretaria muito grande, só para você ter uma ideia, Paulo, que participam dos 52 de natação. Nós temos 14 piscinas públicas, poliesportivo, elas foram fazer lá um momento de ginásticas e treinamento. Ontem à tarde de disputa, mesmo. Eu tive uma alegria muito grande. Agora, secretário, são quantos equipamentos? 52? 52 equipamentos. E quantos esportes já que o secretário... Nós trabalhamos nós temos 14 apoiadas pelos esportes, 47 modalidades. Elas foram fazer lá um momento de treinamento, de nos jogos regionais. Muito legal. E nos jogos abertos do interior. São quantos equipamentos? 52. 52 equipamentos. Mais uma edição agora. E quantos esportes já que o secretário... São 2 jogos regionais por ano? É um regional. Apoiadas pelos jogos abertos do interior. Esse ano nós vamos disputar em Bauru. A partir ali efetiva nos jogos regionais. Ainda esse ano. Ainda esse ano. Mas você participa de um esporte também, né? Eu gosto de correr. Ontem mesmo teve a corrida meados. São 2 jogos regionais por ano? Não, é um regional. Da Oscar, chama jogos Oscar abertos do Hunting, interior. Esse ano nós é do Oscar, o Constantino. Isso, ele que organiza a loja dele. Ainda esse ano. Ainda esse ano. Mas você participa de um esporte Quase também, 4 mil pessoas. Eu gosto de correr. Ontem mesmo teve a corrida. E o Oscar, ele simplesmente virou o alicerce dos pontos nacionais. É do Oscar, é o Constantino. Isso, ele que organiza a loja dele.
beleza brasileira para São José dos Campos, cultural, e o esporte também que tem se destacado em vários pontos. Exato, e o Oscar, ele simplesmente ele virou uma corrida muito bonita, o alicerce dos pontos nacionais aqui. Oscar Fashion Day bem profissional, traz então, a beleza muita gente que estava iniciando ontem, e o esporte também que tem se destacado em vários pontos. Os corredores que a gente chama de ponta, né? E esses amadores como eu que fui lá também, uma corrida muito bonita. Mas do seu lado ajuda na administração ele do investe esporte, bastante né? Você entende essa faz coisa de uma maneira da vontade, bem profissional. da emoção, porque o esporte, muita gente que estava ele iniciando é uma paixão mesmo. Agora, quando a gente começa a praticar, os corredores diz, Paulo, que é a e esses amadores como eu que fui lá também correr um pouquinho. Mas do seu lado ajuda você fica, as pessoas falam viciado em corrida, viciado em basquete, da vontade, mas da emoção, porque o esporte, quem começa a praticar, ele é uma paixão mesmo. Quando a gente começa a praticar, a gente diz, Paulo, que é a droga, é a droga do positivo. E faz com que você comece a participar. As pessoas falam viciado em corrida, viciado em basquete, qualidade de vida, mas é próprio. Toda semana que tem uma corrida é uma semana diferente. Correr, fazer um tipo de ginástica, comer melhor ainda. Ser feito no organismo, de sábado não sai, nada diferente à noite. É a droga nada. E faz com que você comece a participar. Aliás, eu treino uma outra coisa, uma outra qualidade de esporte, por exemplo, o esporte te dá disciplina. Toda semana que tem uma corrida é uma semana diferente. Você não é bagunçada, porque comer melhor ainda. Tem que conhecer o seu organismo. Dia de sábado não sai, não vai fazer vários horários à noite adequar. Olha, nada. Como você encontra tempo para treinar? Aliás, eu treino uma outra coisa importante do esporte, que o esporte te dá disciplina. Às 5 da manhã. Meu Deus. Então, eu bagunçada. Por quê? 3 vezes por semana, conhecer o seu organismo. 3 a 4 vezes por semana. E eu tentei, viu, Chile, vários horários me adequar. Olha, qual seria o meu melhor horário para treinar? Aí tentei todos os horários. 10, aí no máximo, o meu melhor horário de treinamento é caminhada, corrida, às 5 da manhã. Meu Deus. Então, eu faço treinamento de 10, 12, 3 vezes por semana, de 3 a 4 vezes por semana. A sua expressão, eu acordo que é uma droga de efeito positivo, é bem isso mesmo. Exatamente. É um linguajar que a gente comenta. No máximo 5 e 15 eu já estou na rua. Mas é caminhada, corrida. Porque é uma qualidade aqui nas ruas de São José. É uma coisa que te 10, 12 e até 15 você pega os corredores. Eu até vejo quer dizer, agora a sua expressão, que é uma droga de efeito positivo, porque não vai poder não vai poder correr. É um linguajar que a gente comenta, coisa mesmo, mas é um prazer que faz muito grande, porque então a gente conhece bem essa adrenalina, é uma coisa que te puxa. Hoje você pega os corredores, eu até vejo quando porque à tarde estava inclusive lá eles ficam desesperados, porque não vai poder afinal não vai poder correr. Voleibol mundial lá, Polônia e Brasil, 3-1 para Polônia, o Brasil perdeu a final do Mundial. Então a gente conhece a expressão da adrenalina, por exemplo, parecia que estavam morrendo dentro de quadra, né? Assim, porque a tarde jogadores como os torcedores na associação. Então é o tipo da situação que só o esporte provoca, afinal é uma coisa muito voleibol o Brasil mundial lá, no Polônia esporte mundial e Brasil, 3-1 para Polônia, o Brasil perdeu a final do Mundial. Mas a expressão da torcida dos poloneses parecia que estavam morrendo dentro de quadra, né? Assim, tanto os jogadores como os torcedores. Também então, é o tipo da situação que só o esporte futebol a gente passa por um momento muito difícil. O Brasil, o futebol no geral, mundial, mas em outros esportes aspectos negativos. Praticamente a seleção quase brasileira, todos os finais de mundial depois agora de vôlei masculino e feminino, sub-20, o Brasil tem participado. Também disputou um bom campeonato de basquete também, mas futebol a gente passa por um momento difícil, né? Assim, o futebol no geral. Gosta, como gosta mas em outros esportes se vê, né? O vôlei é melhor. Mas a gente praticamente quase todas as finais de mundial aí nós temos aí várias categorias aqui em São José que o Brasil tem participado. Por exemplo, rugby. Hoje nós somos campeão nacional. Basquete também, a capital nacional do rugby é aqui em São José dos Campos. O melhor time da América do Sul de futebol feminino é aceitável. O vôlei é melhor. Então, mas a gente aqui em São José, até o ano passado, a Fabiola Molina, nós temos aí várias categorias aqui em São José que se destacam. Por exemplo, o rugby. Dessas 47. Hoje nós somos chamados. Nós temos a capital nacional do rugby aqui em São José dos Campos. O melhor time da América do Sul de futebol feminino é aqui em São José dos Campos. O Brasil, no quesito
esporte, então a gente tem várias. se até cabe o ano passado, agora todos os Fabiola quesitos Molina da ainda imprensa, nadava da por São José dos mídia. Campos. Então, Agora, por exemplo, dentro faltam dessas 47 683 dias para os modalidades, Jogos Olímpicos. nós temos muitas delas a partir que, desses poderão Jogos ter Olímpicos atletas de 2016, secretário, o Brasil pode dar uma virada nessa questão do esporte, cabe mais bem aceito, melhor da imprensa, aproveitado o esporte no Brasil. Agora, por exemplo, faltam 683 dias para os Jogos Olímpicos. O próprio governo federal a partir já vem desses apontando Jogos para esse Olímpicos trabalho de chamado 2016, de trabalho de o base. Brasil pode dar uma Aqui em virada São José fala assim, nessa trabalho de ponta. nessa O que questão é a ponta? do É esporte, tudo que pode tá lá ser na comunidade. mais É o bem aceito, poliesportivo, melhor, é o campo, é o salão aproveitado o comunitário, esporte no é Brasil. a quadra, Eu acredito ou seja, que é lá. sim, É lá que já faz um certo tempo o próprio governo a federal razão já de vem ser de uma secretaria de apontando para esportes, esse trabalho chamado ou que a gente quando chama um município de quer trabalho de fazer uma base. política de É o- esporte. aqui em É São lá. José fala assim, o trabalho Outras de ponta. coisas, O que é a ponta? é É tudo fomento, que tá lá na mas comunidade. a É razão o poliesportivo, é o campo, política é o salão pública de comunitário, esporte tem que ser essa é a ponta. quadra, Então, ou seja, o lá, governo federal lá já vem que há um está certo tempo investindo a razão de ser de uma secretaria de então esportes, é o que a gente fala ou que quando fica o município legado. quer fazer uma A política Olimpíada de de esporte, si, ou é lá. a própria Copa Outras do Mundo, coisas é um evento, é fomento, que termina nele mas mesmo. a razão Porém, de você ser tem que ver o que de que política ficou, pública de né? esporte tem que E ser essa ponta. eu acredito. Então, o que governo tendo federal a já vem Olimpíada há em um certo tempo 2016 aqui no investindo Brasil, nesses nós teremos projetos. várias Então é o vilas que a gente olímpicas, fala que fica o centro de legado. treinamentos A Olimpíada em específico, si, ou a própria mais Copa do Mundo, professores preparados, que termina mais nele alunos mesmo. com vontade. Porém, você tem que ver o que praticar. É o Cara, ressurgimento, uma É, base é que o que eu fica. acredito. Então, que tendo a eu acho Olimpíada que em todas as 2016 prefeituras aqui no no Brasil, Brasil, feito aqui em São nós José, a teremos gente várias tem falado vilas bastante com o olímpicas, prefeito Carlinhos centro a de respeito treinamentos que a específicos. razão de ser, de É, você mais investir no esporte tem que ser a ponta. preparados, Tem que ser mais lá no alunos basquete de com vontade rua, de lá na praticar. É o campo de futebol no final de ressurgimento, uma semana. base é que o nós que temos fica. Então, eu acho Paulo, que todas as prefeituras, isso a mais gente de tem 60 feito aqui em São campos de José, futebol a aqui em São José dos tem Campos. falado bastante com o prefeito mais Carlinhos. de 60 60 campos públicos de Que a futebol. razão de ser, de No você final de investir no semana esporte que tem que ser a reúne ponta. aí. Tem Tem campo que ser lá chega no, a ter no 12 basquete jogos de no rua, final lá de semana. no campo Quer de dizer, futebol no final São de José semana. respira Nós esse temos essa o parte do esporte. Então, Paulo, mais de qualquer 60 política pública campos tem que de ser futebol voltada tem que para fazer essa essa ponta, né? Bom, nesse caso Mais nós de temos o rugby, 60 que é a capital campos nacional do públicos de rugby, é futebol. campeão No final mundial. de semana que É, reúne campeão- aí. não, é campeão Tem nacional. campo que Campeão chega a nacional. ter 12 Isso. jogos no Temos final de semana. o futebol Quer dizer, feminino, isso, que é São campeão José respira respira esse Isso, acabou de ser o campeão esporte, paulista. campeão então, paulista também. Qualquer política pública tem que Daí ser na voltada para sequência essa ponta. tem Bom, nesse caso nós temos vôlei. o rugby, Nós temos que um é a bom time capital de nacional vôlei, do rugby, é nós temos campeão um bom time mundial. De basquete também não, um bom campeão time. nacional. Campeão isso. nacional. De Temos handball, a o equipe futebol nossa de feminino, natação que é campeão sempre sul-americano. Pra isso, e acabou a de ser natação campeão paulista, tem campeão a paulista Fabiola também. Molina, campeonato brasileiro É, agora. Quem é Daí que na pode sequência substituí-la? tem o Ontem, por o exemplo, vôlei. teve uma Nós garotinha. temos um bom time de vôlei, 13 nós anos. temos um bom time chamado de basquete, assim, também um bom delicadamente pelos professores de Carolzinha, handball, a equipe mais mais de natação muito sempre bem forte, Carolzinha. mais forte, E a né? natação, Resultados de sem 13 sem a anos que já Fabiola está Molina, disputando quem é que campeonatos, pode inclusive na substituí-la? parte com adultos. Ontem, por exemplo, teve uma Nossa, na parte garotinha de- Com 13 anos. com 13 anos já. Então, esse é o chamada, nome hoje. assim, hoje é um delicadamente dos pelos nomes, é professores de lógico, que você tem Carolzinha, uma equipe Por mais adulto, muito Bem forte, forte. como Carolzinha. muito Falou, forte, quem pode né? ficar De 13 anos lugar que da já Fabiola. tá Fabiola. Quem sabe a Carolzinha, Carolzinha, campeonato, Aí uma boa que dica. desde os Parte 4 com anos está Na parte nadando de- em Com piscina 13 pública. anos. Com 13 Quer anos dizer, já. hoje, então, Ali esse na é Vila o Maria. nome hoje. Né? Hoje é Andando um pelas dos nossas nomes, é lógico que comunidades, ela você treina tem uma uma associação. equipe mais, E a bom mais da Fabiola adulto. Molina que ela é Mas, referência. como você Todas falou, as quem pode crianças assim, ficar acho que pensam um dia eu quero ser no como ela. lugar da não, Fabiola. Da Fabiola. Quem Fabiola sabe a Molina, Carolzinha, eu falo o seguinte, que né? Aí uma boa que dica. desde os Casos que 4 você tem que ficar anos olhando e está analisando, né? nadando em Porque ela é piscina muito pública. simpática. Quer dizer, hoje Ela, nós da sabemos Vila que a Maria, tia ela, dela, ela chega em andando qualquer lugar, pelas conversa nossas com comunidades, todo hoje ela mundo, treina na dá associação. atenção E para a a bom da criançada, Fabiola ela tem Molina que ela é todo um jeito referência. Todas especial, as crianças né, acho que de pensam um ser. dia eu quero ser E como uma ela. esportista que passou Fabiola por Molina, todas eu as falo o fases seguinte, aí, que é né? um- Ela um também daqueles começou em casos piscina que pública, você tem que né? ficar Até olhando chegar e onde ela analisando, chegou, né? E agora Porque está ela se é muito preparando, simpática, se preparando para ser ela mãe, né?
empatia. Ela chega em qualquer lugar, conversa com maravilha. todo mundo. Secretário, Dá nosso primeiro bloco está se esvaindo. Todo um jeito vamos para o especial, segundo. Né, de ser. Já deu e para notar uma que o secretário esportista que entende passou bem por todas as fases. Agora aí, vamos né? falar Ela também sobre começou o em poder medicina de pública, polícia, né? que Até é chegar onde ela chegou. uma expressão
eleição, e agora por está se significado, preparando sujeito para ser mamãe, aos contornos políticos, porém, ontem à tarde estava lá sociais de um momento maravilha. Secretário, o nosso primeiro bloco está se esvaindo. Vamos para o segundo e a outra fase desse super secretário José Luiz Nunes, que está aqui conosco. Polícia, que é uma rádio CT, uma expressão, jornalismo significado, que está sujeito vai para um breve intervalo e a gente volta já com José Luiz Nunes, secretário municipal, esse poder de fiscalização. Defesa a outra fase, olha, a super secretário José Luiz Nunes está aqui conosco nas duas secretarias. Secretário de Defesa do Cidadão. Instante só. Vai para um breve intervalo e a gente volta já com José Luiz Nunes. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Secretário de Defesa do Cidadão. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. E expõe a vítima ao escárnio Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. Combater o bullying é uma questão de justiça. O bullying Uma campanha da virtual Rádio propaga as Câmara e do informações CNJ. instantaneamente. E o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Pernas brancas, pretas, amarelas, combater de todas as cores, é uma questão de justiça. As torcidas. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Para o racismo. Fim de jogo. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Energia elétrica. Cartão vermelho para o racismo. Fim Instale de antenas jogo. ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, rodoviárias e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Energia elétrica. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Seja bem-vindo. Reformas e obras civis, Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Interinamente também é o secretário municipal de esportes aqui de São José dos Campos. Bom, secretário, a defesa de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, e o secretário de Defesa do Cidadão, que interinamente também é o secretário municipal de esportes aqui de São José dos Campos. Ele estava decorando. Bom, secretário, quando eu cheguei aqui, ela estava assim, uma listinha, estava decorando. E como é que tem cabeça para isso? Eu fiquei espantada, Paulinho, sabe por quê? Comanda, tem várias coisas comanda uma série de entidades, por exemplo, a postura do município. Eu não sabia nem que o PROCON era Defesa do vinculado cidadão. à Aliás, prefeitura. a Shirley estava decorando ali, uma novidade. Ela estava assim, uma listinha, estava decorando. Ela Centro da Juventude, e como é que tem cabeça para isso? Por exemplo, eu fiquei espantada, Paulinho, sabe por quê? Encontro Tem várias coisas educativo dentro dessa com a participação secretaria do que eu PROCON, nem imaginava. Vigilância Sanitária Entre elas, e Vigilância... PROCON. Eu não sabia nem que o PROCON PROCON era era defesa do vinculado cidadão, à prefeitura. Exatamente. Uma novidade nesse exato momento, lá no Centro da Juventude, lá no auditório, está acontecendo um encontro todos os profissionais de beleza
a participação do PROCON, vigilância sanitária e vigilância, né, também seus deveres. Mas dá um alerta geral do que está acontecendo aqui em São José. A doutora Cidinha, doutora Juliana, bem educativa. Então, o PROCON, qual que é ele é um dos nossos projetos. Chamamos todos os profissionais de beleza praticamente para falar sobre quem sabe aí o direito do consumidor, 30 dias, né? Também seus deveres de local, mas dá um alerta geral do que está acontecendo aqui do fórum, da José local. Longo. É uma palestra bem mais educativa. Então, o PROCON, com melhores condições, ele é um dos nossos projetos. Nós estamos praticamente, são cerca de 300 pessoas que passam diariamente 30 dias mudando de local. Nós estamos diariamente lá, onde era o antigo prédio do fórum, fazer um local bem mais ampliado. Reclamando, perguntando, orientando. Agora, essa palestra de hoje é interessante. Profissionais de beleza, talvez para orientar sobre usar o alicatinho de unha, diariamente tudo, desde querendo fazer as porque hoje qualquer estabelecimento que produza durante qualquer serviço, você tem que ter pelo menos reclamando, um de informação para o cliente, orientando. Né? Agora, você essa chega lá, palestra de hoje é interessante. Profissionais de beleza, talvez para orientar. 50. Aí chega você lá, de unha, R$10. Ou seja, vai mudando. Então, porque hoje qualquer estabelecimento que produza qualquer serviço, você tem que ter pelo menos um mínimo de informação para o cliente nesse direito. No carrasco, senão você chega lá, quanto que é para cortar o cabelo? É 200. Você olha para a cara, para no Duque, 50. Aí chega você lá, R$10, ou seja, vai mudando. Aqui então, e o Paulo, no São Dimas, é 30. Para no que Jonas o é 12. Não te acione também. Não tem, cada um pode cobrar. Mas eu acho que não é nesse caso, né? Isso, ou seja, é que você chegue, por exemplo, dentro do seu estabelecimento, Paulo, é 50. Você enxergue isso. Pode ser, olha, tabelado lá, olha, você tem a tabela. No São Dimas, você cobra o seu preço. Cada um no tem Jonas, o seu talento, é tem 12. o seu custo e tal. Mas que quando a pessoa chegar, cada um pode cobrar. Mas eu acho que não é nesse caso, né? Isso, ou seja, é que você chega... Tem que ser 200 para todos naquele estabelecimento. Exatamente. Né? Você enxerga para todo pode outro. ser, olha, tabelado lá, você tem a tabela. Não pode ser pela cara do freguês. Tem que ser, tem o seu talento, tem o seu custo e tal. Mas que quando a pessoa chegar, ela tem acesso a essa informação. É uma palestra? É uma palestra. A tarde inteira vai se... Tem que ser 200 para todos naquele estabelecimento. Exatamente. E 12 para todo outro. E não é 12 ou para 15. Não pode ser pela cara do freguês. Tem que ser no caso naquilo que você tabelado com o direito do consumidor. Que maravilha. Bom, hoje então é uma palestra. Uma palestra. A tarde inteira tendo a caneta você faz toda uma orientação. E aí a gente fez a parceria. Por falar nisso, a Shirley tem uma lista dos departamentos da Secretaria de Defesa do Cidadão, que um desses é o PROCON. PROCON, isso. Eu citei o PROCON, mas tem um dos mais conhecidos, é o COI, né? O COI também. O COI é o Centro de Operações Integradas. Tendo a caneta você faz toda a orientação. Falou em câmeras, você lembra do COI. Nisso, a Shirley tem uma lista dos departamentos da Secretaria de Defesa do Cidadão, que um desses é o PROCON. PROCON, isso. Trabalha com uma alta tecnologia. Mas tem um dos mais conhecidos, é o COI, né? O COI também. O COI é o Centro de Operações Integradas. Funcionando. Aliás, falou em câmeras, você dar um destaque no governo do prefeito Carlinhos. O COI é um programa fazer com que essas câmeras realmente funcionem. Internacionalmente, algumas dessas trabalha com uma alta tecnologia, nós temos ligadas ao COI, ou seja, você filmava todo o entorno, mas o sinal não chegava até o COI. Se eu pudesse dar um destaque no governo câmera de segurança, Carlinhos, local. Não, mas era fazer com que essas câmeras realmente funcionem, porque a gente pegou algumas dessas câmeras que não estavam interligadas ao COI, ligadas ao COI, ou seja, você filmava todo o entorno, você grava, mas o sinal não chegava até o COI. Né? Durante 15 dias. Então, cada gravação ela local. Não, mas era local. Ela ficava gravando localmente. Qual que é a principal utilidade da agora todas são interligadas. COI, por exemplo, interligadas ao COI, hoje é para vamos falar assim, resolver casos 24 horas por dia, durante 15 dias. Então, cada gravação teve um acidente numa via que ali tem câmeras guardadas. Qual que é a principal utilidade do COI? No COI
COI, por exemplo, e pedir cópia dessa fita. Hoje é para vamos falar assim, resolver casos de justiça desse vídeo. Desde aí o que acontece? Você tem ali teve um acidente numa via que ali tem câmeras. Ou seja, a partir do já anexa, olha, o cara falou que não foi ele no COI que avançou o sinal, mas está aqui a cópia desse vídeo. Mas das 490, a gente falava fita. Operam. Todas elas estão operando. Então, aí o que acontece? Você tem ali o que aconteceu. Inclusive essa tecnologia, de acordo com a sua petição na justiça, porque você já anexa, olha, o cara falou que não foi tão engraçado, Chile, que no dia que avançou, mas está aqui a cópia, a inauguração. Mas das 491, isso, nós vamos mostrar para ele o COI. Todas elas estão operando. Quando a gente mostrou uma câmera, aconteceu um acidente. Parece que o SAMU usa de uma inclusive essa tecnologia. Foi, não só o bateu SAMU, porque o que no carro. Ela mesma que bateu, não foi tão o carro que bateu, foi ela que bateu no carro. O ministro esteve aqui. E o cara, lógico, já caiu ali e começa toda aquela muvuca. Isso, nós vamos mostrar para ele o COI. Assistindo, quando a gente mostrou uma câmera, aconteceu um acidente. Desde o acionamento de uma moto e até a chegada da ambulância, bateu. O ministro ficou assistindo. Ela mesma que bateu, não foi o carro que bateu, foi ela que bateu no carro. Desse e o cara, desse lógico, já caiu ali e começa toda aquela muvuca que está acontecendo. Aí nós ficamos assistindo todo o trabalho, visualizar, olha, desde o acionamento, por exemplo, o ministro assistiu um simulado real, então o ministro ficou assistindo. assistindo. Eu achava até que o COI era mais, então, a partir desse pacífico, assim, desse ele sinal não, também você pode ele era sempre acionado, ele não acionava. Não, e outro, por exemplo, momento, lá dentro nós temos Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal. Olha, nós já tivemos vários casos. O ministro assistiu um simulado real, então. Real. Ele percebe uma situação, que o COI era mais suspeito. No mesmo local, pacífico, várias vezes. Ele não, aí começa ele era sempre acionado, não acionava. Não, e outro, por exemplo, você percebe uma ação diferenciada, Guarda Municipal. Você já faz ação. Nós já tivemos vários casos, que aí é o olho do cidadão que trabalha. Ele percebe uma situação, e dá o flagrante. Secretário, no mesmo local, tráfico também, várias vezes. De drogas, aí começa pelas câmeras, tudo isso você vai monitorando. Então, desde o acionamento disso, você percebe uma ação uma diferenciada, boa peça publicitária do governo falar sobre isso. Quanto por cento diminuiu a questão ou aumentou o grau de segurança com a operação do COI das 491 câmeras? É o seguinte, então, desde o acionamento disso, acho que seria até uma boa peça publicitária do governo falar sobre isso. Quanto por cento diminuiu a questão ou aumentou o grau de segurança com a operação do COI das 491 câmeras? É o seguinte, nós trabalhamos com você tem uma criminalidade que é feita só para você ter uma ideia, São José dos Campos é 9,54 a cada 100 mil habitantes. Isso é um dos menores índices do estado e do Brasil. O estado de São Paulo tem 11,80. Tem um nível 9,54. Fazer Alagoas é 65. Você tem uma taxa. A cada 100 mil habitantes. Então você é 9,54. Quantas pessoas morrem a cada 100 mil habitantes? É um dos menores índices do estado e do Brasil. O estado de São Paulo tem 11,80. Uma situação de guerra. 9,54. Então, fazer uma Alagoas é 65. Por outro lado, a cada 100 mil habitantes. Então você vê patrimônio. Quantas pessoas morrem a mais em Alagoas do que aqui em São José dos Campos? O relógio e assim por diante. É um tão grande foco. Uma situação de guerra. Uma situação de guerra mesmo. Então, a gente diminuiu o homicídio. Por outro lado, ela não está em todas disparou por enquanto. O crime contra o patrimônio, né? Que é o aonde ela está, você pode ter certeza que caiu os índices roubo no entorno, do relógio e assim. Aí eles procuram então grande foco aonde disparou. Aqui em São José dos Campos. Quer dizer, o cidadão ele deveria também tomar esse cuidado. Aonde me dando, olha, estacionou o carro, viu que não tem câmera, redobrar a atenção. Exatamente. Aonde ela está, você pode ter certeza isso ajuda agora. É no entorno. Sim. Aí eles procuram os locais. Nós devemos ter lá na secretaria. Quer dizer, o cidadão ele deveria também tomar esse cuidado. Aonde não tem, olha, estacionou o carro, viu que não tem câmera, redobrar a atenção. Todo mundo sabe que isso aí é uma seria mais necessário. Quando ela chega agora, a criminalidade porque sabe que está filmando. Hoje, recentemente, nós tivemos dois casos aqui de caminhões
roubados que foram 300 acionados pedidos de novas câmeras por traficantes, por bandidos, para derrubar a câmera. Porque todo mundo isso sabe que mostra isso que a é câmera é valorosa. Então. É uma questão. Quando ela chega para você, a criminalidade já fica esperta, porque sabe que está quase que nacional. Recentemente nós tivemos 2 casos aqui de caminhões roubados que foram acionados campos alemães por bandido para derrubar a câmera. Isso mostra que a câmera é valorosa. Luiz Jacinto. Quem ajudou a não é resolver, elucidar toda a situação foi a nossa câmera. Aquele crime que aconteceu e outro que ela pegou, ela faz faz o ângulo de Campos Alemães. Ela gira. Na hora que ela girou, ela pegou Luiz Jacinto. Exatamente. Não teve câmeras. Luiz Jacinto. Mas quem o que ela registrou, não é resolver, elucidar toda a situação foi a nossa caso também ali que estava ali do Jardim. E outro que ela pegou, ela faz nas proximidades de 360, ela gira. Tatetuba. Na hora que ela girou, ela pegou o que estava em frente. Exatamente. Não teve o flagrante do crime, mas ajudar o que ela registrou a montar o quebra-cabeça. Ajudou a montar todo o quebra-cabeça. Não só no local, mas por quê? Se o cara estava aqui, aí você quais são nas proximidades a chamada zona de fuga? Pela rua X e pela rua Y. É porque é em frente. Você verifica exatamente. Passou por também as nossas câmeras. Então tem toda uma inteligência que é feita pela Polícia Civil que ela se utiliza não só no local, mas é coisa de filme, né? Aliás, tem um caso lá que tem mais ou menos chamada zona de fuga. 2 minutos que parece cena de filme mesmo. Primeiro, mas em qual região? Se passou por na Praça Afonso Pena. Olha só, vou narrar uma inteligência que é feita pela Polícia espancaram o cidadão lá. Olha só. Utiliza também do nosso sistema. Dois senhores estavam na Praça. Aliás, tem um caso lá que tem mais ou menos embriagado. 2 minutos que parece começam a conversar mesmo. Primeiro, mas em qual região? O policial já percebe que o cara começa a olhar para ele diferente. Aquele que espancaram o cidadão lá? Não, olha só. Câmera ali. Dois senhores estavam na Praça Afonso. O cara percebe que o rapaz estava embriagado. Eles começam a olhar para ele inteiro. E quando ele já percebe que o cara começa a olhar para ele diferente e retira sem ele perceber a chave do carro. Foca a câmera ali. Embriagado. E passa alguns minutos, que ele sai, o cara percebe que vão pegando ele, o rapaz estava embriagado, começa a olhar para ele inteiro, passando quando ele rua, se vira, procurando o carro, bate a mão no bolso e retira sem ele perceber a chave. Com certeza, perguntou, você está de carro, onde está seu carro, tal, e sai. No que ele sai, as nossas câmeras vão pegando ele ponto por ponto. Inclusive, numa das cenas, ele entrando, tentando abrir o carro errado, até onde ele chega no verdadeiro carro. No que ele abre a porta do carro dele. A guarda municipal chega, fecha tudo. Com certeza, que legal. Onde está seu carro, tal. Sensacional, sensacional. Secretário José Luiz Nunes, mais um breve intervalo e a gente volta. Vamos lá, tem assunto, hein? Tentando abrir o carro mas no próximo bloco, até onde ele chega no verdadeiro prefeito Carlos de Almeida e como é essa relação a guarda municipal chega, fecha todo que nossa, que legal. E dá o flagrante porque sensacional, sensacional. Secretário José Luiz Nunes, mais volta já com o secretário José Luiz Nunes para muito assunto, mas no próximo mais avançado, falando do prefeito Carlos de Almeida, aqui no Clique Jornal, um instante só. E como é essa relação com o prefeito? Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. A gente volta já com o secretário José Luiz Nunes para um bate-papo. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, polarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, polarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com medidas de açúcar e com o lado menor. Participe, diga não ao trabalho infantil. Está pronto. Com uma colher, o soro caseiro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Anote. Pega um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida
medida do soro caseiro, coloque com o lado maior Imagine 2 que eu sou o medidas seu de açúcar. voto. Quando eu entro na urna eletrônica, vários recursos de segurança garantem o meu sigilo e impedem qualquer tipo de fraude, como assinatura digital, várias vezes ao dia. criptografia, O soro caseiro pode os programas salvar auditados muitas e vidas. lacrados em sala-cofre e, muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. Nela, eu estou guardado a 7 chaves. Imagine que eu sou o seu voto. A urna eletrônica é moderna e vários recursos de segurança garantem o meu sigilo e impedem qualquer tipo de fraude, como assinatura digital, TSE, Justiça Eleitoral. Os programas auditados e lacrados em sala-cofre e, muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. Nela, eu estou guardado a 7 chaves. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE, Justiça Eleitoral. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E conosco o secretário de Defesa do Cidadão e também secretário de Esportes aqui de São José dos Campos. Em substituição, de volta aqui no Clique Jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor secretário aeroespacial que acabaram de chegar aqui. E conosco o secretário de Defesa do Cidadão e também com o secretário de Esportes, funcionários e os cientistas do INPE, em substituição e o DCTA ao secretário de João Bosco da Silva, que está ausente do seu trabalho. O secretário tecnológico de informação Renato Archer, chegar aqui, estão ouvindo também, acompanhando esse bate-papo com o secretário, que são os funcionários e os cientistas que é o centro de lançamento da barreira do inferno. CLA em Alcântara, no Maranhão, o centro de lançamento tecnológico de informação no Rio Grande do Sul, Renato Archer, ouvindo e acompanhando a entrevista do secretário José Luiz Nunes, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, centro de previsão que é o centro de lançamento e também da barreira do inferno. Nesse momento, CLA em Alcântara, no Maranhão, o centro de lançamento de Alcântara, no Rio Grande do Sul, Hélio Ponce e acompanhando a entrevista do secretário José Luiz Nunes, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E também conosco, neste momento, a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, do INPE, na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, Mato Grosso, Cuiabá, no Centro-Oeste Brasileiro, ouvindo o bate-papo. Um abraço para todos eles. É o sonho dos secretários, né? Aqui na Rádio CT, a gente sempre busca uma boa história. E hoje tem sido uma das melhores histórias pela condução do seu trabalho. Cuiabá, no Centro-Oeste Brasileiro, trabalhar com o bate-papo. Um abraço para todos Carlinhos de Almeida, o prefeito Carlinhos de Almeida, que já foi deputado estadual, deputado a gente federal, sempre busca a boa história e a sua, quer dizer, tem uma carreira política que agora pela condução do seu trabalho. O governo trabalhar com o deputado Carlinhos de Almeida, o prefeito Carlinhos de Almeida, que já foi deputado estadual, deputado federal, vereador, presidente da Câmara, deputado estadual eleito, tem uma carreira política que agora para galgar o ápice, resta então o governo do Estado, o governo do Estado, né? Resta só 3. É um caminho, né? Vereador, como foi esse chamamento, esse desafio, exatamente, vereador, presidente da Câmara, dirigir primeiramente a Secretaria de Defesa do Cidadão no convite formulado pelo Carlinhos de Almeida. Então, o governo do Estado, primeiro eu fiquei bastante surpreso com o convite. Resta só 3. É um caminho, né? Esperava que seria convidado. Como até foi cheguei a falar para ele, né? Olha, esse chamamento, tem certeza que do que você está fazendo, né? Você vai dirigir comprar uma briga primeiramente a muito Secretaria grande de Defesa aí, do Cidadão no convite formulado pelo Carlinhos de Almeida. A questão da militância, primeiro eu fiquei bastante surpreso com o convite do prefeito. Mas ao mesmo tempo que eu percebi que
que ele não estava de brincadeira, né? Você tem certeza que do que você está fazendo, foi esse. Foi um pouco... Fiquei surpreso. Uma briga muito grande. E depois eu achei que foi uma atitude muito nobre da parte dele. A questão da militância e a questão partidária. Isso, exatamente. Mas, ao mesmo tempo que eu percebi que ele não estava de brincadeira, né? O que mais fala não foi esse. Foi um pouco surpreso. Depois eu achei que foi uma atitude muito nobre comercial. Dele também. É o nosso trabalho do dia a dia, ou seja... Um quer abrir, o outro quer fechar. Depois, mas o que a gente tem que manter a harmonia. É uma secretaria de conflito. Hoje nós temos uma legislação que conhecida como que mais fala da perturbação do sossego público. E as pessoas ligam mesmo, denunciam conversando aqui que é a ação efetiva estabelecimento comercial. São José tem uma lei o nosso trabalho do dia a dia para o sossego. Um quer abrir, o outro quer fechar. Nós temos que diariamente a gente tem que manter a harmonia para trabalhar. Então é uma secretaria de conflito conhecida como a legislação da perturbação do sossego. No primeiro momento eu fiz um estudo para saber que as pessoas ligam mesmo de chegar na secretaria, que é a ação. Mas no dia a dia você percebe. São José tem uma lei específica para o sossego. Então nós temos que diariamente estar atrás disso tudo para trabalhar. Então é uma secretaria de conflito. Num primeiro momento eu fiz um estudo para saber um pouco antes de chegar na secretaria. Claro, mas no dia a dia você percebe mas lá da militância também. E de repente o convite do prefeito foi nisso, secretário. Me surpreendeu. O secretário José Luiz Nunes foi. Agora, candidato a grande sacada do prefeito Carneiro bem na chapa do PSDB. Primeiro, pela fidelidade entre vocês dois como amigos, mas da militância também. E de repente, o convite da sua condução na secretaria me surpreendeu. Ele acertou. Mas é isso mesmo? Porque agora, foi uma grande sacada do prefeito Carneiro de Almeida outra secretaria lá. Primeiro, e sem conflitos. Pela fidelidade na verdade, é o seguinte, eu me especializei na parte de gestão pública. Agora, dizer hoje o fato aliás, nunca esperava que na secretaria um dia eu iria que ele acertou. Trabalhar nessa parte mais forte de gestão pública. Que hoje porque é diferente quando você está no legislativo, eu já estive lá também. Sem conflito. Vereador. Na verdade é o seguinte, o vereador eu me especializei na parte de gestão pede pública. Bastante, eu poderia dizer hoje que, aliás, nunca esperava que você fazer as suas denúncias. Um dia eu iria você pode propor trabalhar nessa parte mais forte de gestão pública. Está bastante reduzido. Porque é diferente quando você está no legislativo, eu já estive lá também. É a função do vereador, o vereador acaba ficando meio pede bastante, você tem a população não tem esse entendimento qual que é a verdadeira função do vereador. Propor leis. Já o gestor, inclusive leis cargo executivo, é bem claro, bastante reduzido, porque você não pode propor nenhuma lei que onere custo do esporte. É isso que eu tenho que conduzir. Então a função do vereador, ela acaba ficando definir as prioridades e depois fazer a população regular aquele orçamento. Qual que é a verdadeira função as pessoas confundem, vereador. Já o gestor orçamento, cargo executivo é bem uma série de coisas. Orçamento é para 12 anos, política financeira é o que você tem no dia ali ou seja, você tem um orçamento, então você tem que saber gastar direitinho, prioridades, tem que fazer uma programação para 12 meses, regular aquele orçamento. Porque a máquina as pessoas confundem você orçou para 12 meses, orçamento com financeiro e uma série de coisas. Orçamento é para 12 anos você tem e o financeiro é o que você tem no dia. Uma das coisas que eu mais faço na secretaria. Então você tem que saber gastar direitinho, você tem que fazer uma programação para 12 meses, porque se deixar, quais são os projetos? A máquina faz com que você orçou para 12 meses, quais são os desafios 5 meses. E aí aquela conta na ponta do lápis mesmo, sabe? Do dia a dia para você poder diariamente. Uma das coisas que eu mais faço na secretaria é chamar o gestor de especializar um pouco mais nessa área. Então, você controlar o orçamento hoje, olha, é uma dificuldade, mas é uma referência que nós temos. Quais são os desafios? Chamou para ir para outro lugar. E aí aquela conta na ponta do lápis mesmo, sabe? Do dia a dia para você poder... A questão da lei do silêncio aqui em São José dos Campos, me especializar um pouco mais nessa área. Então, você controlar o orçamento 8 hoje páginas, a lei do é uma dificuldade, mas é uma referência também. Talvez a lei do ruído. Chamou para ir para outro lugar também. O prefeito estabeleceu. Agora, para secretários, os parâmetros
a questão da lei do silêncio aqui em São José dos Campos, por exemplo, com atividade, com horário. O limite de som, 8 páginas. Me lembro que a lei diz que é de 85 decibéis durante o dia e 45 decibéis durante a noite. Para a cidade de São José, os parâmetros para a proteção do bem-estar exatamente no momento, uma região, uma atividade que hoje... O limite de som, cerveja custa barato, me lembro que a lei diz que é de 85 decibéis durante o dia e 45 decibéis durante a noite. O secretário nesses 85 decibéis do dia e 45 à noite. E exatamente no momento de economia, ela trabalha com todos esses itens que você falou. A cerveja custa barato, que é mais um dos departamentos. E é mais estava elencando. As pessoas querem mais se divertir, e aí extrapola. Aonde é que entra o secretário nesses 85 decibéis você falou do dia e 45 da cerveja. Qualquer um, para ser um ambulante, ela trabalha com todos esses itens que você falou. O seu alvará de funcionamento. É mais um dos departamentos. Tem uma carta que libera para isso. Isso é o de posturas. Ou seja, é proibido vender bebidas alcoólicas em vias públicas. Ou seja, aí você já consegue, você começa a ver um monte de situação que está errada da cerveja. Qualquer um você tem que ser um ambulante na cidade, precisa ter a perturbação do seu alvará de funcionamento, ou seja, a polícia tem uma carteirinha que o libera para isso. Dado o seguinte, né? Que ou seja, é proibido vender bebidas alcoólicas em vias públicas. Aonde que começa o conflito? Aí você já consegue, começa a ver um monte de situação que está errada. E aonde você tem conversado aqui em São José dos Campos. Então, eles não chegam de uma hora para outra e reúne 3, 4, 5 mil pessoas. A polícia militar trabalha geralmente tem uma festa ou estabelecimento que começa a origem do conflito. Aonde que começa o conflito de bebida alcoólica. Há um fluxo do funk, e a partir dali vai um ligando para o outro, conversado aqui em São José dos Campos. Eles não chegam de uma hora para outra então, como é que a reúne 3, 4, 5 mil pessoas. Geralmente tem uma festa, vai lá e fecha o estabelecimento que começa a juntar para evitar. A perturbação do sossego público é a chamada prevenção. Prevenção. Vai nessa linha também. Vai um ligando começa a ter chamando quando você vê um forró. Você vai lá no local seguinte. Tá feito. Então, alvará de funcionamento, licença para ter música. Naquela origem. Você começa a pressionar o cara, vai lá e fecha o estabelecimento. Para que ele, se ele tiver tudo, para evitar. A perturbação do sossego público é a chamada prevenção. Prevenção. Vai nessa linha também. Na lei. Começa a ter. Se não tiver aí, forró, você vai lá no local seguinte, até alvará de funcionamento, licença para ter música, uma série de coisas. E aí você desde começa quando foi criado, não dá mais tempo, né? No próximo bloco o secretário responde quando o secretário faça recebeu adequação essa lei nos limites do sossego público, são preconizados na lei. Agora, se não tiver, aí então responde ele daqui fica a pouco fechado até se já chegaram os aparelhos aqui na prefeitura. Secretário José Luiz Nunes, secretário de Defesa no próximo bloco, o secretário secretário de Esportes, ele que é pedestrianista. É esse o nome? Sossego Público. É um corredor, é um atleta. Daqui a pouco aqui no Clique Jornal, no último bloco do Clique Jornal de hoje aqui na Rádio CT. Secretário José Luiz Nunes, secretário de Defesa do Você Cidadão, está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Corredor, é um atleta. Daqui a pouco aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Você que está no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda. Você que está indo no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. A pessoa do veículo de trás, Ministério da Cidade. Ou a pessoa do veículo ao lado. Federal. Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. E chachins. O trânsito só muda de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério da Cidade, Governo Federal. Garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental. A participação é que você já sabe. Água parada, evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e chachins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana.
Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Não deixe passar, é 5 de outubro, é hora de votar. Vem pra urna, decidir, vem pra país, vem fazer valer o seu país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. Agora é agora, não é democracia. É 5 de outubro, vem pra urna, é hora de votar. Vem pra país, só assim a nova geração vem fazer valer o sonhar feliz. Seu voto vale o Brasil e reconhecer justiça eleitoral. Vem pra urna, decidir, votar no país, é democracia. Vem pra urna, decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. Seu voto vale o Brasil e reconhecer justiça eleitoral. Vem pra urna, decidir. De volta aqui no Clique Jornal com o secretário José Luiz Nunes, secretário de Defesa do Cidadão. Chile, quais os departamentos que a gente poderia liberar da Secretaria de Defesa do Cidadão, do qual... A gente já falou do COI, a gente falou do PROCON, de volta aqui no Clique Jornal com o secretário José Luiz Nunes, secretário de Defesa do Cidadão. Da Defesa Civil, Chile, período quais os departamentos que a gente pode enumerar da Secretaria de Defesa do Cidadão, do qual... A gente já falou do COI, mas a gente falou do PROCON, falou da fiscalização de posturas, tem a Defesa Civil. Defesa Civil São Paulo esse ano praticamente está em chama. Lembra sempre da Defesa Civil, por causa da seca. No período de que nós temos as chamadas emergências, e a Defesa Civil tem feito um trabalho em parceria com o Corpo de Bombeiro muito forte. Mas que é uma das atribuições também da Defesa Civil. Mas, além de tudo, Paulo, a Defesa Civil de São Paulo esse ano praticamente está em chama. Em casos de risco, de moradia, muitas queimadas de risco. E a ou qualquer outra moradia que tem uma parceria com o Corpo de Bombeiro muito forte, uma remoção de que família, é uma das atribuições também só é aceito o laudo da Defesa Civil. Mas, além de tudo, Paulo, a Defesa Civil ela deslocamento de pessoas em casos de risco. No de caso moradias, de área de risco, por exemplo, estão em área de risco, é a Defesa ou Civil qualquer outra moradia que tem uma decisão judicial que precisa ser feito uma remoção de família, ingrato de só poder é aceito o laudo notificar o cidadão que mora na beira do barranco. Por exemplo, hoje nós estamos fazendo algumas conversas com a população ali do Banhado, por exemplo, é a Defesa Civil junto com a Secretaria de Defesa do Cidadão para outros locais que tem esse papel ingrato de poder notificar o cidadão que mora na beira do barranco. Ali é uma área de risco. Hoje nós estamos fazendo algumas... Você tem área de risco, é o que a gente chama de R1, R2, R3 e R4. O R4 é o pior. A justiça diz que R4 você é risco iminente de desabar. 134 famílias aceitaram imediatamente. De 460. Ali no Banhado nós temos vários casos R4. Ali também tem área de risco. Ali é uma área de risco, meio que alagado. Você tem área de risco, brejo, é o que a gente chama de R1, R2, R3 e R4. O R4 é o pior. A justiça diz que R4 você é risco iminente de desabar. Você tem que pela Defesa Civil. Inclusive, na hora ali no Banhado nós temos vários casos R4. Tem que ser a Defesa Civil. Tem que ser porque é um trabalho ingrato, né? É bem difícil, não é fácil fazer esse trabalho. Geralmente nós temos que ir com a Defesa Civil, o traçado vai passar por ali. A Guarda Municipal e tem que ir com os técnicos da Defesa Civil para poder fazer inclusive, a atividade delegada agora é uma atribuição da Secretaria. É um trabalho ingrato, né? É bem difícil, não é fácil fazer esse trabalho. Geralmente nós temos que ir com a Defesa Civil, a delegada hoje tem que ir com a Guarda Municipal, os guardas que trabalham em horário da SSM para poder fazer fardados armados. A atividade delegada agora a atribuição. Eles estão trabalhando hoje no centro da cidade e no corredor. É um projeto que está dentro da Secretaria, quem executa é a Polícia Militar e faz toda a supervisão somos nós. A atividade delegada hoje nós temos que os guardas que trabalham em horários de folga, fardados armados, inclusive, e nós que damos a atribuição. A feira noturna trabalhando hoje no centro
da cidade. Na próxima quarta. Na próxima quarta, não sei se a Chile já eu não fui, mas todo mundo falou que é sucesso. Parece uma festa junina. Aliás, era um pedido Defesa Civil, trabalhadores desses feirantes há mais de 20 anos. Nossa, e a gente conseguiu realizar o sonho deles. E eu também foi uma coisa que fiquei bastante surpreso. Você já foi na pauta. A atividade foi muito bacana, muito bacana. Não sei se a Chile já esteve lá. Eu não fui, mas todo mundo falou que é sucesso. Parece uma festa para outros, porém, era um pedido desses focar desses trabalhadores desses feirantes há mais de 20 anos. Secretário, e a gente conseguiu realizar o sonho deles e eu também foi uma coisa que fiquei bastante surpreso também. A receptividade foi muito bacana, muito bacana. Pelo menos juntar, tanto é que nós temos inúmeros pedidos para outros, porém nós queremos na verdade focar nessa aí já tem região norte para consolidá-la com o próprio Agora, secretário, uma sugestão para que eles limpem a feira. Se o poder público não motivar, não fomentar, isso não acontece. Dos feirantes, você jogar tudo para cada um pelo menos juntar, eles não quando tem termina a feira, esse fomento que é com o trabalho do porque na verdade aí já tem então compensa para o convênio com o próprio Urban fazer esse fomento. Ou seja, é lógico que cada vez mais a gente tem se o poder público não motivar, não fomentar, ao lixo, isso não acontece, né? Então se você jogar tudo ao tipo de até barulho mesmo, a gente não tem essa fomento. Aquela limpeza lá é a Urban, mas então compensa para a prefeitura. O feirante paga. Fazer esse fomento. Não, a Urban ela já faz isso porque é o seguinte, ela já cobra uma taxa com relação ao lixo. Ela já entra nesta conta. Maravilha. Secretário, Conselho de Segurança, Defesa Civil, fiscalização, aquela limpeza lá. Tem uma que ele não falou que é da principal, que é a Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal. A Urban ela já faz isso porque ela já cobra uma taxa, 300 guardas municipais. São 300, está faltando fazer. Ela já entra nesta conta. Maravilha. Secretário, pelo Conselho de crescimento Segurança, da Defesa cidade, Civil, pela quantidade, olha, eu falei de 54 só na área do esporte. Tem uma que ele não falou que é sem contar a parte da Fundasa, a Guarda Municipal, a parte da saúde. Sim, a guarda. Então hoje nós temos um déficit, são praticamente 300 guardas. O prefeito prometeu para o ano que vem chamar mais guardas municipais. Agora, o guarda municipal hoje da cidade, pela quantidade, olha, um papel diferente. 54 hoje só na área do esporte também, polícia administrativa. Sem contar a parte da Fundasa, a parte da educação, parte da saúde. Autorizando então hoje nós temos um déficit, né? Pelas guardas o prefeito prometeu para o ano que vem chamar mais armas guardas letais, municipais. Mesmo. Agora o guarda municipal mas hoje a nossa já usa parece que é injeção, um papel né? diferente. Mas o nosso, hoje o papel a nossa guarda já faz a mais esse então já tem poder autorizando de polícia, o uso também de armas. Ou seja, a nossa guarda ela é parte integrante da segurança. Então por isso que eu digo, armas letais, tem mais aquela figura do guarda municipal. Mas a nossa já usa. Parece que é injeção. Por exemplo, mas o nosso, a nossa guarda já faz a mais esse decreto. Já tem poder de polícia. Hoje nós temos, no caso das câmeras, ou seja, a nossa guarda ela é parte integrante da segurança. Dentro dessas atribuições, ele tem mais aquela figura do anti-pichação do guarda municipal. Você percebe a cidade está mais limpa hoje. Por quê? Nós temos olhando guardas municipais especialistas sem pegar pichador. Hoje ele é na rua. Agora um detalhe, pichador não dá para notificar hoje nós temos no caso das câmeras, junto com a guarda municipal, naquele frente à praça do Padre João. Dentro dessas atribuições, ele tem um projeto anti-pichação. Se você perceber, a cidade está mais limpa hoje. Por quê? Com certeza. Isso aí é particular, ele tem que manter isso aí limpo. Agora, um detalhe, vou dar uma olhada nesse caso. Preste atenção, lá onde era o comendador lá da Ecom, antigamente, tem um prédio lá naquele prédio, a igreja do Padre João, hoje é o Padre Cândido. Tem 30 apartamentos, pedir a bênção de ter mais um pouco e tal. Então, picharam de cima e embaixo, com certeza. Isso aí é particular, ele tem que manter isso aí limpo. Então não tem que. Vou dar uma olhada nesse caso. Preste atenção, lá onde era o grande hotel antigamente, em Barreto, né, o nome dele, a igreja do comendador da Ecom, hoje é o Padre Cândido. Barroso, meu amigo, de a benção do Padre. Deve ser seu também, então, tá feio, tá todo pintado de mas a pessoa é pichada, ela fica com culpa ainda. É assim que funciona. Não, patrimônio público, o proprietário que é o particular, né? Porque a gente não tem o poder de entrar no particular. Então ele comendador agora pode fazer parceria com Barroso, meu amigo.
Ele deve ser feio demais. Na primeira vez Mas a pessoa é pichada, ela fica com culpa ainda? Se acontecer de patrimônio público, a pessoa ela tem que manter... Pode fazer, o particular, né? A gente não tem o poder. A notificação, ele com medo, agora pode fazer parceria conosco para limpar também. Tem que acontecer tal coisa. Mas ficou feio demais. Passa lá para mim. Na primeira vez, procurar uma ajuda, procurar uma parceria. Ficou muito feio. E a gente dá mão de obra. Secretário José Luiz Nunes, infelizmente o tempo, como diz o... Então, a parceria. Não, Antônio. A notificação, as pessoas ficam com medo. A notificação urge, verdade. Só uma vez. Vamos aguardar, né? Como diz o caboclo, as horas voam. E vamos aguardar. E vamos aguardar. Secretário, muito feio. Eu quero lhe agradecer. Eu acho que José Luiz Nunes, infelizmente, conversar, mas foi uma conversa muito proveitosa. Não, o Antônio Leite que dizia, né, que o tempo urge na Rádio CT. E vamos aguardar, né? Como diz o caboclo, as horas voam. E vamos aguardar. E vamos aguardar. Secretário do Brasil, eu quero lhe agradecer. Eu acho que temos muito que conversar, mas foi uma conversa casado com a graça. É um homem que já tem a graça em casa, imagina de joelhos, quando está orando lá na paróquia do Espírito Santo, especialista em trem de pouso do Brasil. O Vanil é meu amigo de paróquia, né? Olha, dá para esticar a conversa. Vamos falar mais sobre isso. Então, em nome do presidente Vanil, com a graça, eu quero lhe agradecer. É um homem que já tem a graça em casa, imagina de joelhos. Eu que agradeço quando está você, orando lá na paróquia do Espírito Santo. Quando tiver mais uma oportunidade, estar aqui com você de novo. Muito obrigado. Dá para esticar a conversa, Eduardo. Vamos falar mais sobre isso. Então, em nome do presidente Vanil, eu quero lhe agradecer faz tempo que eu não vou lá. Pela sua participação e pela entrevista na rádio. Ele é operador eu que agradeço como você. Interino, está acumulando. Espero quando tiver mais uma oportunidade, está ótimo. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Uma boa tarde. Shirley, vamos embora? Vamos embora, Paulinho. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal da Rádio CT. Faz tempo que eu não vou lá. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a presidência é do engenheiro Ivanil Elisiário e a redação da minha colega jornalista Shirley Marciano. Vamos embora, Paulinho. Obrigado a todos pelo clique e até final em mais um Clique Jornal da Rádio CT. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal. E a redação da minha colega jornalista Shirley Marciano.